Não sei por Não sei porquê ao meu redor eu vejo tanto de sabor. Não posso ver porquê a dor, mas um dia eu saberei. Um dia o Salvador virá. Um dia ele esclarecerá, então da dor me livrará, pois um dia hei de compreender. Não posso, amor, Olá, bom dia. Vamos estudar hoje a lição número 7, 14 de fevereiro de 2021. Esta lição tem como título O Profeta em seu pior momento. Que o Senhor nos ajude a entender o porquê desta lição hoje para todos nós. O que o Senhor tem a nos dizer através desses acontecimentos que envolveram esse profeta do passado, nosso irmão, podemos assim chamá-lo, João Batista. Que o Senhor nos dê uma lição proveitosa. Nós oramos ao Senhor pedindo que Ele nos capacite os nossos queridos irmãos que estão acompanhando esses estudos a entenderem o que o Senhor tem para nós nesta manhã. Que todos tenham uma boa lição. Convido para lermos o textuário desta nossa lição. Respondendo, então Jesus disse-lhes: Ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-se o Evangelho. Lucas, capítulo 7, versículo 22. Portanto, esse é o textuário desta lição, lição número 7, o profeta em seu pior momento. Durante a semana, nós tivemos vários textos para serem lidos, na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, e eu separei alguns versículos a cada dia. Eu espero que vocês também tenham podido, durante esta semana, separar um tempo e ler as Escrituras e também separar algum desses versículos dos textos para fortalecer o entendimento do assunto que nós vamos estudar hoje. Eu separei na segunda-feira esta passagem de Juízes, capítulo 6, versículos 36 e 37, porque aqui nós temos o pedido de Gideão confirmando a ordem divina. Diz o texto: Disse Gideão a Deus: Se hás de livrar a Israel por meu intermédio, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã na eira. Se o orvalho estiver somente nela e seca a terra ao redor, então conhecerei que hás de livrar Israel por meu intermédio,
como disseste. O texto depois continua, ele faz um outro pedido, mas basicamente o que nós podemos observar aqui é que Gideão, ele no fundo está em dúvida sobre a voz de Deus, sobre o recado de Deus. A dúvida que é demonstrada quando ele solicita uma confirmação e ele usa a lã ali naquele espaço, na eira, posso imaginar que é no quintal lá, talvez, no chão, onde o orvalho durante a noite cai, e o que ele pede é que somente a lã estivesse umedecida e a terra ao redor seca. E Deus fez isso para demonstrá-lo que era Ele mesmo, Deus, quem estava ordenando a Gideão. Portanto, nós temos na segunda-feira esta dúvida de Gideão e a maneira como Deus confirmou a sua palavra. Terça-feira eu separei Lucas 7, 27. Palavras do Senhor Jesus confirmando o ministério de João Batista. João Batista é o profeta que nós vamos estudar hoje, que teve um momento também de dúvida. Por isso o título da lição, O Pior Momento. Porque realmente quando nós estamos em dúvida, é um momento difícil na nossa vida. Mas isso é possível. É possível nós passarmos por momentos de dúvidas. Jesus aqui confirma o ministério de João quando ele diz: este é aquele de quem está escrito: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Então, João Batista, ele foi enviado pelo Senhor Deus. Jesus aqui confirma estas palavras proféticas, que prepararia o caminho do Senhor Jesus. Na quarta-feira, Provérbios 1:33, nós lemos: mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Nesse versículo, nós podemos entender que ouvir a voz de Deus nos traz segurança e tranquilidade. Daí a importância de deixar Deus falar aos nossos ouvidos, aos nossos corações. Isso é muito importante. Deixar Deus falar conosco. E Deus nos fala de diversas maneiras, como está lá em Hebreus, capítulo 1, né? Versículos 1 e 2. Havendo Deus outrora falado de diversas maneiras, tal, através dos pais, através dos profetas, aos nossos pais, hoje nos fala através do seu Filho. É assim, ouvir esta voz nos traz segurança e tranquilidade. Na quinta-feira, Lucas 18, versículo 27, nós lemos estas palavras, né? Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Os impossíveis dos homens. Aquilo que para o homem é impossível, para Deus não há nada impossível. É um Deus que tem todo o poder. Esse Deus que nós seguimos é o Deus de todo o poder. Na sexta-feira, eu separei Mateus 22, 15.
Aqui nós temos aquilo que acontece muitas e muitas vezes também com o servo de Deus. São as pessoas que ficam de olho na pessoa, no servo do Senhor, buscando alguma falta, alguma falha, algum erro para incriminá-lo. Versículo citado aqui, Mateus 22:15, nos diz: Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam em alguma palavra. Observem, meus irmãos, os espreitadores da desgraça. Eles queriam surpreender o nosso Senhor em alguma falta. Acontece que o nosso Senhor era um homem perfeito e nele não havia falta. Eles não lograram êxito, embora tiveram a intenção de encontrar alguma falta no nosso Senhor. E terminando as lições da semana, no sábado, João capítulo 8, versículo 6. Isto diziam eles, tentando-o, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Observem, na lição de ontem, na lição de sexta-feira, os fariseus estavam buscando surpreender o Senhor Jesus em alguma palavra. Na lição de sábado, na lição de João 8:6, eles tentavam o Senhor, buscando algo que desse motivo deles acusá-lo. Mas Jesus, diz o texto, né? Inclinando, escrevia na terra com o dedo. Não sei o que o Senhor escrevia, alguns até conjecturam que talvez o Senhor estivesse listando os pecados daqueles homens. Bem, isso nos mostra, isso nos mostra que essa questão de buscar incriminar o servo de Deus para tirá-lo de cena, para destruir a sua moral, para destruir a sua dignidade, é algo que vem dos tempos mais antigos. Na lição de hoje, exatamente o que aconteceu com João Batista. Alguém que buscou motivo para incriminá-lo, alguém que buscou motivo para tentá-lo. E sempre foi assim, desde os tempos mais antigos, como eu já falei. Quando nós lemos em Hebreus capítulo 11, nós temos ali uma lista de servos do Senhor que passaram por situações semelhantes a que nós vamos estudar hoje. Por isso, eu lhes peço que abram as suas Bíblias em Lucas, capítulo 7, versículos 17 a 35. Nós vamos aqui juntos aprendermos o que aconteceu com João Batista, como aconteceu também no passado com os irmãos que estão aqui nessa lista de Hebreus, que eu quero deixar com vocês algum desses nomes, capítulo 11, versículo 32, que diz assim: E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão. Gideão, aquele que nós vimos na lição de segunda-feira, né? Que colocou o Senhor à prova ali, na questão da lã. Ele está aqui na lista dos
homens de fé, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, quer dizer, os profetas, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca dos leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Até que no versículo 34, nós temos essa lista de irmãos. Também tem as irmãs, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites. Sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno. Errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então, nesse texto de Hebreus, nós podemos aqui observar o quanto o Senhor tem visto o sofrimento dos seus servos aqui na terra. Tudo isso por causa da desobediência da humanidade. Nós vamos separar o nosso estudo em 4 itens. O profeta em seu pior momento. Nós vamos ver, João Batista estava encarcerado, lá no texto base da nossa lição, versículos 17 e 18. João Batista demonstra dúvidas sobre quem era Jesus. Jesus responde a João Batista com demonstração de sinais, versículos 21 e 23. E por último, o item 4, Jesus declara ao povo quem era João Batista. A história de João Batista é uma história muito interessante. Desde o Antigo Testamento já havia profecias anunciando que o Senhor enviaria um precursor, alguém que antecederia o Senhor Jesus na sua missão aqui entre nós. E a pessoa escolhida para essa missão foi exatamente esse servo que nós conhecemos como João Batista. João era o seu nome e acabou ganhando o sobrenome de Batista porque ele batizava aqueles que demonstravam sua fé em Deus no Rio Jordão. E quando lemos lá em Lucas capítulo 1, versículos 5 a 25, nós temos ali o anúncio do nascimento de João, seus pais já idosos, e Deus os escolheu para serem o pai deste menino que cresceu e se tornou um pregador
anunciando o Messias, anunciando o Cristo. Ele pregou e batizou, como nós podemos ver em vários textos de Mateus, Marcos, Lucas, tem ali os textos em que mostra o ministério de João Batista. Ele tinha um ministério muito dinâmico e por ter esse dinamismo, esta coragem de denunciar o pecado e dar nome ao pecado, não importando quem quer que fosse a pessoa que estivesse envolvida naquele tipo de pecado. Por causa disso, ele foi preso. Como nós podemos observar em Lucas capítulo 3, versículos 19 e 20. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas a de lançar João no cárcere. Então, Lucas relata nesse texto que essa autoridade política daqueles dias, Herodes, ele foi repreendido pelo profeta João Batista por erros que ele vinha cometendo no exercício das suas atividades e também pela sua situação conjugal. Talvez essa tenha sido a causa que mais, digamos assim, provocou ira, porque ele levou também a mulher do seu irmão, que estava vivendo com Herodes, a desejar e incentivar o trágico fim de João Batista. Mas também não só esse caso, mas como está aqui, todas as maldades que o mesmo havia feito. Então, esta maneira como João Batista encarou a situação levou-o à prisão. Como nós já temos observado em outros momentos aqui do nosso estudo, não só João Batista, mas tantos outros servos de Deus, profetas, também foram lançados na prisão por denunciar graves erros que vinham sendo cometidos no âmbito religioso e político daquela época. O nome que me vem à mente é o nome de Elias, no tempo do rei Acaz, no tempo de Jezabel. Vocês podem pesquisar o quanto aquele profeta sofreu nas mãos daquelas autoridades civis daqueles dias. Outro também que me vem à mente é o nome de Jeremias. Jeremias tem vários relatos, inclusive uma vez ele foi lançado numa cisterna e ali ficou preso, exatamente por pregar a mensagem de Deus, que é a mensagem da verdade. A verdade, ela provoca uma guerra espiritual, porque nós sabemos, isso não é desconhecido de vocês que estudam a Bíblia, que o pai da mentira, ele detesta a verdade. E onde há a verdade, existe essa batalha espiritual. Portanto, João Batista estava encarcerado, não porque ele tenha feito alguma coisa que merecesse, que justificasse a sua prisão, não porque ele fosse uma pessoa corrupta, uma pessoa que tivesse uma vida dupla, mas não, ele foi encarcerado
a serviço do Senhor, como foi esses dois exemplos que eu citei, de Elias e de Jeremias. Mas temos outros exemplos, cada um de vocês podem ir lembrando, por exemplo, Daniel. Lembram de Daniel quando foi lançado na cova dos leões? É assim, outros e outros. No Novo Testamento, nós temos exemplos também dos apóstolos que sofreram no seu corpo físico a humilhação de ir para a prisão, de serem açoitados, de serem maltratados, de serem ridicularizados. Mas em todos esses momentos, esses servos de Deus mantiveram a sua fé, mantiveram a sua confiança. Isso é uma lição muito importante para nós. A situação de João Batista nos faz pensar que nós também estamos no mesmo barco. E na medida em que nós estamos comentando publicamente as mazelas que precisam ser resolvidas no meio do povo, e infelizmente até mesmo entre aqueles que são tidos como nossos irmãos, quando nós expomos essas mazelas, nós corremos o risco que João correu de ser encarcerado. E mesmo nesse momento de encarceramento, nós podemos ver nesses versículos 17 e 18, que lá ele estava sendo informado do que estava acontecendo no ministério de Jesus. Versículo 18, vocês leem aí nas suas Bíblias. Todas estas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos. Então, João, apesar de estar preso, mas ele continuava sendo assistido pelos seus discípulos. De uma certa forma, isso lhe trazia conforto, informação. Tá? Essa lealdade dos discípulos de João também é uma lição muito importante. Quando o servo de Deus está em situação de dificuldade e as pessoas que são leais, são amigas, não o abandonam. O triste é o servo de Deus, na hora que mais precisa de apoio, ficar ao léu, como se diz, né? Ficar ao abandono. O segundo item da nossa lição, João Batista demonstra dúvidas sobre quem era Jesus. Versículos 19 e 20, nós lemos que ele envia os seus discípulos, como está escrito aí, vocês leem aí, e manda que eles perguntem ao Senhor Jesus: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Quando os homens de João, chegaram junto de Jesus, disseram: João Batista enviou-nos para te perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou esperaremos outro? Alguém pode até ficar surpreso dessa dúvida de João, porque João tinha já declarado muitas e muitas vezes que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele muitas vezes havia declarado que ele era o Cristo que estava sendo aguardado, que estava ali. Mas, meus irmãos, nós não devemos nos surpreender quando a dúvida aparece diante de nós. Nós não devemos pensar que somos melhores do que João Batista, porque às vezes há momentos de tanta luta espiritual, de tanta batalha
entre as trevas e a luz, que pode acontecer isso que aconteceu com João. Ele ficar ali naquele ambiente hostil e pensar agora, será de fato que eu estava com a pessoa certa? Será que ele era o Cristo? Ou nós devemos esperar outro? No meu entender, isso é uma opinião minha, pode ser que não seja a opinião de vocês ou de outros, o grande pior momento de João não foi o fato dele ir para a prisão, mas sim o fato dele duvidar a respeito do Senhor Jesus. A dúvida é cruel. A prisão não. Vocês lembram o caso de Paulo e Silas, lá em Filipos, quando eles presos, depois de serem açoitados, em vez de ficarem lá lastimando, o que eles estavam fazendo? À noite, por volta da meia-noite, eles estavam cantando e orando, porque naquela prisão, eles estavam tendo oportunidade de alcançar vidas que estavam ali naquela cadeia. E às vezes isso acontece, às vezes Deus nos manda para um hospital para sermos curados de uma enfermidade, porque lá Deus quer nos usar para levar a mensagem a alguém que de outra maneira não teria a chance de ouvir. Às vezes Deus nos manda trabalhar em determinados locais que às vezes não é tão agradáveis, mas é porque lá Deus precisa de nós. E assim, a prisão nem sempre é o pior ambiente para o servo de Deus. Aliás, nunca foi. Quando nós lemos a história de José, quando ele estava na casa de Potifar, livre, é que ele estava preso. Ali ele estava preso no olhar de uma mulher obcecada pelo lado, vamos dizer, sexual. Ele estava preso a um perigo tremendo que poderia destruir a sua vida. Mas agora, quando ele vai para a prisão, lá ele pôde se sentir livre. Aprendamos com o Senhor Jesus a resposta que ele mandou para João Batista. Eu acho importante esta resposta, porque muitas vezes, quando nós estamos numa situação como essa de João, em que dúvidas pairam sobre o nosso coração, dependendo de com quem nós estamos conversando, muitas vezes, em vez de ouvirmos uma palavra de conforto, acabamos ouvindo palavras de repreensão, de chamada de atenção, quando nós, na verdade, o que nós queremos e precisamos é de ser confortado na nossa dúvida. Eu lembro, uma certa ocasião, eu estava passando por um tempo difícil, de muita luta emocional, e uma pessoa muito querida veio conversar comigo e me questionou a minha vida espiritual, achando que o que eu estava possivelmente enfrentando era uma consequência de pecado. Ora, até pode ser, a gente não está livre de pecar, mas nem sempre a dúvida que vem ao nosso coração é por questões de pecado. São as circunstâncias como esta que levou João Batista. Essas circunstâncias que se sucederam. Foram muitas coisas que aconteceu ali em pouco tempo na sua trajetória.
Então Jesus aqui, ele responde, como nós podemos ver nos versículos 21, 22. Jesus fez vários milagres, sinais ali para aqueles discípulos de João observarem. E Jesus disse-lhes: ide anunciar a João que vocês estão vendo e ouvindo. Não? Olha, meus irmãos, esta foi uma forma maravilhosa do Senhor levantar o ânimo daquele servo, daquele profeta caído ali naquela prisão, caído ali naquela cela. E o Senhor encerra suas palavras aos discípulos de João dizendo: e bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Esse era o recado para João, que João pudesse ver no Senhor motivos de grandeza, como ele sempre viu, e não motivo de tropeço. Então, eu penso que esse tema aqui, essa resposta de Jesus, ela é para nos confortar que o Senhor, ele observando as nossas fraquezas, ele vem com o remédio e não com o castigo. Obviamente, dependendo, é claro, estou falando que ele vem com o remédio, não com o castigo, dependendo também da nossa posição, porque se nós formos merecedores de castigo, é óbvio que ele vai também permitir, porque o pai ama, o pai que ama, ele disciplina o filho. Né? Mas no caso aqui de João Batista, o que o nosso Senhor diz é isso, né? Bem-aventurado aquele que não achar em mim motivo de tropeço. No quarto item, nós vamos observar, Jesus declara ao povo quem era João Batista. Esse texto de Jesus aqui vem mostrar a grandeza do nosso Senhor, que conhece detalhes da vida dos seus servos. Ele conhece os detalhes da nossa vida, como conhecia os detalhes da vida de João Batista. Primeiro, ele usa aqui uma linguagem interessante, né? Que, como diz aqui, o que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Não, ele não era nenhuma cana abalada pelo vento. O que Jesus quis dizer, ele tem solidez, ele tem robustez. João não era nenhuma cana abalada pelo vento. Segundo, não era uma pessoa acostumada ao luxo. Que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? O que se vestem bem e vivem no luxo, assistem nos palácios dos reis. Então Jesus reconhecia que João não era uma pessoa acostumada ao luxo. E nós sabemos que ele vivia no deserto, vestido de peles, alimentava-se de mel silvestre e gafanhotos. Terceiro, Jesus diz que ele era profeta. Sim, mais do que profeta. Como o Senhor Jesus diz, ele era o mensageiro de Deus, quer dizer, um anjo. Como nós lemos aqui, um anjo de Deus para preparar o caminho do Senhor. Versículo 27, nós lemos, né? Este é aquele que... Este
Perdão, perdi aqui a leitura, mas este é aquele de quem está escrito: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. E eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Segundo alguns, explica que essa comparação que Jesus faz aqui entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus, é que ele era o maior da velha dispensação. João Batista, como profeta, comparado com os antecessores profetas, ele era considerado o maior. Mas, comparado com os do reino, ele era menor. Por quê? As pessoas que pertencem ao reino de Deus, através da obra de Jesus Cristo, passam a ser amigos, como está em João 15:14, e também irmãos, como está em Mateus 28:10, de Cristo. E ser amigo e irmão de Cristo é a maior coisa de ser um grande profeta. E isto, ser amigos e irmãos, é para nós. Então, nesse sentido, nós temos um privilégio que João não teve, porque João fez parte da velha dispensação, como nós já vimos lá em Lucas 16:16, acabei de citar ainda há pouco, né? A lei e os profetas vigoraram até João. Ele foi o último dos profetas, nos moldes do Antigo Testamento. Mas nós, crentes no Senhor Jesus Cristo, que cremos no Senhor, somos considerados amigos do Senhor e irmãos do Senhor. Realmente isso é uma coisa extraordinária, que nós devemos levar muito a sério na nossa vida. Concluindo nossos estudos nesta manhã, eu quero dizer que, tal como João Batista, podemos passar por momentos de dúvidas. Não se surpreendam a esse respeito. Uma certa ocasião, eu morava em Curitiba e um irmão ancião ficou muito doente. E eu fui visitá-lo e ele olhou para mim e disse com tristeza: irmão Arlindo, eu tenho dúvida da minha salvação. Eu fiquei surpreso com as palavras desse querido irmão. Alguém dizer que duvidava da sua salvação. Mas depois eu pude entender que isso é possível. Há momentos na nossa vida em que a angústia paira tanto sobre o nosso coração, sobre o nosso pensamento, que pode surgir essas dúvidas. Mas essas dúvidas não vão fazer diferença, porque nós estamos salvos. Se duvidamos ou não, isso não vai fazer diferença, não vai nos tirar a salvação. Nosso querido irmão Carlos Eck, lembro bem do nome dele, ele expressou essa dúvida. E muitos servos de Deus, às vezes em momentos de enfermidades, passam por essas batalhas espirituais. Mas nós temos o exemplo de João Batista, porque ele buscou esclarecer a sua dúvida na fonte certa. Então, sempre que isto acontecer, sempre que surgir dúvida, vamos perguntar e esclarecer com quem pode ajudar. Lembrem, João Batista enviou seus discípulos para que perguntasse ao Senhor Jesus se era ele mesmo o que estava para vir
ou havemos de esperar outro? Esta é a pessoa certa a quem nós devemos perguntar e tirar as nossas dúvidas. Entendem? A lição nos faz pensar nisso, que no maior ou no pior momento da nossa vida, o único que pode nos responder, nos ajudar, é o nosso amado Senhor Jesus. Com isso, meus queridos irmãos, nós estamos concluindo o estudo desta lição e, se o Senhor permitir, na próxima semana nós estaremos estudando a lição número 8, que é uma continuação desse tema de João Batista. O título proposto para o nosso estudo é esse: Vida Curta, Ministério Frutífero, baseado em Marcos 6, 14 a 29. De uma certa forma, nós já antecipamos algo sobre esse assunto, mas com certeza nessa lição nós vamos ter mais oportunidade de esmiuçar melhor o ministério desse servo de Deus, que foi grande no seu tempo, como disse o Senhor Jesus, né? Ele tinha essa virtude, embora tenha vivido pouco tempo aqui na Terra, mas ele deixou um legado muito importante para nós. Que o Senhor nos abençoe, agradeço a paciência de vocês, e se vocês se sentirem bem e quiserem, compartilhe esses estudos com outros irmãos e amigos, tá? Para que haja maior proveito da palavra, do aprendizado da palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos esses momentos que passamos estudando, apesar de algumas dificuldades, barulhos, ruídos, mas o Senhor sabe que o nosso propósito não é fazer uma obra de arte, mas sim trazer uma palavra do coração do Senhor para o nosso coração. Nós agradecemos por esta oportunidade, em nome de Jesus. Amém.